Hebreus capítulo 9. Quero ler do versículo 26 ao 28. Diz assim: Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hoje nós vamos gastar um tempinho aqui, nesses 3 versículos, ainda elucidando uma questão que para mim, hoje, ela é de extrema importância. Sabemos que o livro de Hebreus fala sobre o sacerdócio. E não só sobre o sacerdócio, mas o sacerdócio que se funda ou se fundamenta na base de uma lei, que tem todo um aparato do templo. Ou seja, essas coisas sempre irão existir. A grande discussão de Hebreus é exatamente como que o primeiro sistema de coisas que havia, que era o templo em Jerusalém, com o altar, com as ofertas, com o sacerdócio, com a lei, como que tudo aquilo agora encontra a sua realidade no novo templo, que não é feito por mãos humanas, com um novo sacerdócio, que não é o de Arão, com uma nova oferta, que é a oferta em realidade do próprio Cristo, encarnado, e não a anterior, que eram de animais, uma nova aliança, que não é a antiga. Ou seja, a grande discussão de Hebreus é como que tudo aquilo que for apresentado no Antigo Testamento em termos de salvação, ou seja, a salvação, o projeto de salvação de Deus para o homem, ele parte de um santuário, de uma aliança, de um sacerdócio, da oferta pelo pecado. Mas como que tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, nesses termos de ensinar a salvação, não era suficiente, ou não era eficaz, não tinha um valor real, senão um mero valor pedagógico. Então, escrito aos Hebreus, a sua grande luta é exatamente trazer tudo aquilo que havia lá, agora para esse novo tempo, em que o templo, o sacerdócio, as ofertas, a aliança, tudo agora ocorre dentro de uma realidade espiritual na pessoa e obra de Jesus Cristo. E quando se fala então de salvação, quando você lembrar de Hebreus, templo, sacerdócio, lei, aliança, você tem que lembrar de salvação. É preciso, isso nós temos que bater nessa tecla centenas e milhares de vezes, que pensar e nos lembrar de que a salvação de Deus para o homem é uma plena salvação. O que implica dizer isso é que a salvação, ela tem tanto um aspecto legal, judicial, quanto um aspecto orgânico. Ou seja, tanto Cristo, com a sua morte na cruz, resolve o problema de ordem do salário do pecado, ordem judicial, nossa dívida para com Deus, ou melhor, nossa dívida em relação a Deus, em relação ao pecado, em relação ao homem, em relação ao maligno, ou seja, um conjunto de coisas. Havia uma dívida que era cobrada mediante o mandamento de Deus, e também a salvação que opera dentro de nós, que é um problema de natureza orgânica, diz respeito à nossa natureza, ao nosso ser. Não existe meia salvação. Existe o aspecto orgânico e o aspecto judicial, e ambos sendo exercido e recebido pelo homem, este homem então ele é salvo tanto da penalidade do pecado, que seria a morte eterna, quanto do próprio pecado enquanto natureza orgânica dentro do homem. O homem experimenta uma plena redenção, uma plena salvação.